Hoje nós vamos falar sobre mudança de base. Nós vamos considerar duas grandezas físicas incompatíveis A e B, ou seja, essas duas grandezas não possuem conjunto completo de autovetores simultâneos. Então, a gente vai definir separadamente uma base A', que vai ser de AutoCATS do operador A, e uma base B', que vai ser de AutoCATS do operador B. E os AutoCATS de A e os AutoCATS de B, eles podem ser usados como base no espaço vetorial dos CATs. Como exemplo, a gente poderia mencionar os AutoCATs de SX ou SY para os sistemas de spin meio. Esses dois conjuntos de CATs, eles geram o mesmo espaço de CATs, mas nós vamos ver como é que eles se relacionam. Então, nós vamos mostrar aqui nesse teorema que, dados dois operadores A e B, cujos CATs A e BJ formam bases ortonormalizadas, obedecendo à relação de completeza, então vai existir um operador unitário, que eu vou chamar de U, tal que o CAT BJ seja igual a U atuando sobre o CAT AI. Vamos abrir um parênteses aqui para falar o que é mesmo um operador unitário. Veja que tem uma diferença entre operador unitário e operador identidade, e nós queremos deixar isso bem claro aqui. Então, o que é mesmo um operador unitário? Um operador A, ele é dito unitário quando o produto dele pelo seu autoadjunto resulte no 1 de Dirac, que é o operador identidade. E nesse caso, nós teríamos que o autoadjunto e o inverso são iguais. Para a gente entender melhor, vamos rever aqui em cima o que é um operador adjunto e o que é um operador inverso. Então, considerando essa expressão de A atuando sobre um estado A e resultando no estado B, o correspondente dual disso aí vai ser, o correspondente dual de A é o autoadjunto dele. Mas e o inverso? O inverso de A é aquele que, atuando em B, ele resulta novamente em A. Ou seja, se você aplicar sucessivamente os operadores A e depois o inverso de A nesse CAT A, você fica na mesma. E, por isso, A vezes A elevado a menos 1 resulta na identidade. Ora, se A vezes a adaga resulta na identidade, então significa que a adaga é igual a menos 1. E essa é a definição de operador unitário. Muito bem, então vamos voltar para o teorema, que diz que, dados dois operadores A e B, cujos CATs AI e BI formam bases ortonormalizadas obedecendo à relação de completeza, então vai existir um operador unitário U, tal que o CAT BI seja igual a U atuando sobre o CAT AI. A prova desse teorema ela é feita por construção, mostrando que esse operador U ele tem que ser escrito como a soma em J do produto externo de BJ a J, e nesse formato o operador U é unitário e satisfaz o teorema. Vamos provar que o operador U, escrito no formato que acabamos de definir, é unitário, ou seja, que o adjunto e o inverso de U são iguais. Muito bem. U foi definido como uma soma em J do produto externo de BJ a J. Tomando o correspondente dual, nós vamos ter o DAGA como a soma de AJ BJ. E multiplicando esses dois operadores, onde agora nós usamos os índices J e I para diferenciar as duas somatórias, vai surgir um termo aqui no meio, que é o produto interno de AJI e que vai resultar nesse delta de Kronecker. Então, isso elimina uma das somatórias, já que só vai ter resultado diferente de zero quando o I igual a J, e nós vamos chegar nessa somatória do produto externo de BJ-BJ, que, se você for ver, nos dá justamente a condição de completeza. Então, desse modo, nós provamos que o DAGA é igual a 1. E, dessa forma, fica demonstrado que o DAGA é o inverso de U.
e que, portanto, o operador U é unitário. Legal? Então, fica como exercício provar que o DHU também é igual ao operador identidade, mas nós, então, temos que esse operador U, que quando aplicado sobre um cat AI, vai resultar num outro cat BI. Justamente porque quando a gente aplica a definição de U sobre AI, aqui vai surgir um bracket de AJI, que é delta de J, e vai eliminar essa somatória em J, resultando apenas no cat BI lá no final da expressão. Agora vamos ver como fica a representação matricial desse operador. Os elementos de matriz de U na base A são escritos nesse formato usual. E substituindo na expressão U, nós vamos ver que surge à esquerda o bracket AKBJ e à direita o bracket AJI, que só vai ser diferente de 0 para J igual a I, sumindo com a somatória e resultando em AKBI. Então, a gente vê que os elementos de matriz são formados pelo produto interno dos vetores das duas representações, ou seja, cada elemento é a projeção de um autovetor de uma base sobre o autovetor da outra base. É um procedimento parecido ao que a gente tem, por exemplo, quando a gente tem coordenadas cartesianas, x, y, z, e nós queremos representar em coordenadas esféricas. Você vai escrever cada eixo da nova base em função da sua projeção sobre os eixos na base anterior. Ou então, quando você tem, por exemplo, os eixos cartesianos e você quer girar esses eixos de um certo ângulo, você vai escrever cada eixo em termos da sua projeção sobre o anterior e assim por diante. Então, essa matriz U, que é chamada, ela vai ser chamada, então, de matriz de transformação de base. Bem, então, dado um vetor qualquer alfa, do qual nós conhecemos as projeções na base dos AutoCADs AI, nós podemos agora escrever alfa como a soma das componentes em cada direção AI. E agora eu quero determinar as componentes dessa alfa na base dos AutoCADs BI. Então, para isso, eu projeto alfa sobre BI. E vou obter a soma em I de BJ, AI, AI, alfa. Mas note que esse primeiro produto interno é o elemento de matriz do operador U na base AI, como a gente acabou de ver e que está expresso aqui. Na verdade, ele é o dual, porque veja que aqui eu tenho o bracket de BA e ali eu tenho o bracket de AB. Então, é por isso que aparece o DAGA na próxima passagem. Então, substituindo na expressão, nós vamos ter que essa nova relação, aqui, onde nós vamos perceber que no primeiro membro eu tenho um elemento de uma matriz coluna, onde a linha varia com BJ, e que é o resultante do produto da matriz U por uma outra matriz coluna. Só que à esquerda eu tenho a matriz na base B, e à direita eu vou ter a matriz alfa na base A. Moral da história, a matriz do estado na nova base, que é uma matriz coluna, ela é obtida do produto da matriz que representa o DAGA na antiga base, e note que essa matriz U é uma matriz quadrada, pela matriz do estado alfa na antiga base, e essa matriz também é uma matriz coluna. Então, vamos supor que você tem um operador na base antiga, composta pelos cats A', e agora você quer representar esse operador na base B'. Os elementos de matriz que representam um operador qualquer na nova base também podem ser obtidos dos elementos de matriz na base antiga. Como? Bem, na expressão final vai ser essa multiplicação de matrizes aqui embaixo. Mas vamos ver como a gente chega nela.
O que nós queremos obter são esses elementos de matriz do operador X na base B'. Então, usando a relação de completeza à direita e à esquerda de X, nós vamos chegar nessa somatória dupla envolvendo esses produtos internos das duas bases. Vejam que daqui para cá, nós ficamos com um bracket de BA aqui e um bracket de AB na outra ponta. Mas nós acabamos de ver que essa projeção de BJ em AI é o elemento da matriz de U na base A, correspondente à linha I e coluna J. Então, vou substituir na expressão de cima e obedecer a relação para obter a relação onde a gente queria chegar. Só repetindo aqui a expressão que a gente obteve no finalzinho do slide anterior. Essa expressão pode ser representada através da seguinte multiplicação de matrizes. X na base B vai ser igual a U dada vezes X na base A vezes U, onde X numa base qualquer indica a matriz do operador na representação dessa base. Ou seja, nós temos aqui uma multiplicação de matrizes. E vamos mostrar agora que o traço do operador independe da base. Quer dizer, a soma de todos os autovalores daquele operador é a mesma, independente da base que a gente use. Definimos como traço de um operador a soma dos elementos da diagonal da matriz, que representa o operador numa dada base. Então, note que o traço é a soma dos elementos de matriz quando a linha for igual à coluna, ou seja, na diagonal. Vamos agora, então, provar isso escrevendo o traço X numa base A e usando a relação de completeza duas vezes, aqui à direita e à esquerda de X, e colocar tudo dentro das somatórias. Esses parênteses a gente pode eliminar todos por conta do axioma da associatividade e nós vamos ter então esses brackets de AI, BJ e BKAI e esse termo que representa o elemento da matriz do operador X na base B. Perceba que esses três termos são números, então a gente pode mudar a ordem como eles estão colocados na expressão. Aí a gente pode passar esse termo BKI aqui para a esquerda e o que surge? Uma somatória em I do produto externo de AI, que é justamente o operador identidade. Então, a gente pode eliminar. Aqui nessa passagem, nós só fizemos colocar mais em evidência esse operador identidade, mas ele já não vai aparecer na próxima passagem. E veja, então, que nós ficamos com uma somatória dupla, mas agora dá para ver mais claramente que surgiu um termo que é o produto interno de BKBJ, e se a base B é ortonormalizada, esse bracket vai ser o delta de KJ. Com isso, nós eliminamos mais uma somatória, porque esse número só vai ser diferente de zero para um único valor de K, que é igual a J. E, finalmente, nós teremos a soma em J dos elementos de matriz do operador X na base B. Mas somente quando a linha for igual à coluna, ou seja, quando a gente tiver BJ no BRA e no CAT. E essa é a definição do traço de X na base B. E dessa forma, então, nós provamos que o traço do operador X é o mesmo, qualquer que seja a base. Exercícios para vocês se divertirem. Mostrar que essas igualdades que dizem respeito a dois operadores quaisquer, x e y, ao operador mudança de base e ao produto externo dos vetores da base A, e envolvendo bases diferentes A e B. Beleza? Então, até a próxima. Saúde para todos. Na próxima aula virtual, nós vamos falar de diagonalização de matrizes. Até lá!